Bora lá? Vamos para a segunda parte dessa aula 26 do caderno 4, falando de trigonometria no ciclo ou na circunferência. Meu, é muita informação para um dia só, não é? E tem mais! Olha onde a gente vai chegando. Resolvendo equações trigonométricas. Vou contar um segredo, uma pitadinha, o tema é mega longo. Não vamos esgotar hoje, hein? Mas vamos lá, vamos começar brincando com ele. Resolvendo equações trigonométricas. Alguém chega para você e faz uma pergunta assim, ó. Resolva para zero menor ou igual a x que é menor que 2π, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. E você desespera, puxa o cabelo e fala, ai meu Deus do céu. Calma, tamo junto. Vamos lá. Quando o cara te pergunta isso, vamos localizar as informações. Vamos direitinho, devagarinho. Esse x aqui é a nossa incógnita do problema. Esse é o universo da minha equação. Vamos tentar traduzir o que o cara está pedindo, né? Qual ou quais os arcos desse intervalo que tem essa qualidade? O seno vale raiz de 3 sobre 2. Sidão, eu já sei. Sim, eu lembrei da tabela. Na tabela tem. O que tem na tabela, meu? Pega aquela tabela lá. Você tá íntimo, hein? Essa? Olha lá. Seno, linha do seno. Raiz de 3 sobre 2 está aqui. Ah, pronto. É só saber ler a tabela, cabeção. Não fala assim comigo, não, meu. X igual a 60 graus. E eu digo o seguinte: não tá bom. Se não a tabela, não tá bom. Por duas razões. Vamos começar. A primeira delas, esse universo está indicando medidas em radianos. E, portanto, as respostas teriam que ser em radianos. Ah, senão aí é fácil. 60 graus é 1/3 de 180, 1/3 de π. Pronto, agora terminou? Não. Pelo seguinte, se houver mais algum valor de x aqui nesse intervalo, com esse mesmo seno, ele tem que entrar no nosso conjunto de solução, já que toda vez que alguém pede um resolva, ele está esperando um conjunto de solução. É lógico que o π sobre 3 já é um dos caras. Será que tem outro? E para isso, nada melhor do que desenhar um ciclo trigonométrico. Assim. Mas olha como ele já veio mais ou menos prontinho e vamos ver se a gente saca como aproveitar as informações, tá? O que a gente sabia era o seno desse arco. E a gente lembra e sabe que seno é medido no eixo vertical, o eixo das ordenadas. E se eu marco raiz de 3 sobre 2, um valor positivo, ele vai indicar o seguinte, que tem um cara no primeiro quadrante com essa ordenada. Adivinha quem é? O tal do π sobre 3, ou seja, os seus 60 graus. Tudo certo com a sua resposta. Mas automaticamente você percebe que tem um cara no segundo quadrante que também tem essa ordenada positiva raiz de 3 sobre 2. E quem é? Você faz aquela brincadeira das simetrias, agora pensando assim, ó. Esse arco e esse medem o mesmo. Vamos começar com graus? Para alguns é mais fácil. Mede 60 graus, mede 60 graus. Então, se eu sair aqui da origem dos arcos, eu vou rolando, passeando. Quando eu chegar aqui, ainda faltam 60 graus para colar no 180. Então, eu cheguei no 180 menos 60, 120 graus. Só que 120 graus tem uma correspondente em radianos, que você pode pensar de várias maneiras. A que eu acho menos esperta agora seria uma regra de 3, mas pode. 180 graus corresponde a π radianos, assim como 120 corresponde a um valor x que está aqui. Mas seria muito mais legal se você pensasse assim:
Pô, 120 graus é o dobro de 60. Então, aqui eu tenho 2 vezes π sobre 3. E alguém poderia sugerir uma terceira maneira, que me agrada muito. Para chegar no 120, você não fez 180 menos 60? Então você poderia ter feito tudo em radianos. Poderia ter feito π, opa, mal aí, fazia tempo que não acontecia, né? π menos π sobre 3. E mais legal ainda, para calcular essa diferença, você tem que igualar denominadores. E aí você relembra aquela ideia que eu havia sugerido antes. 3π sobre 3 menos π sobre 3, 2π sobre 3, encontrou outro candidato a elemento do nosso conjunto de solução. Aí alguém levanta a mão, Sidão, que foi? Sidão, você está esquecendo do cara lá do terceiro quadrante. Não, eu não. Não, esqueceu, olha só, se a gente andasse 180 mais 60, chegaria num cara aqui, que é o, deixa eu fazer as contas, 240. Ou 4π sobre 3. Ele também é a resposta. E eu digo, não, não é. E você diz, é. Eu digo, não é, é. Por que é? Ah, porque o seno dele também... Aí você percebe por que ele não é. O seno desse cara seria o oposto desse. Menos raiz de 3 sobre 2. Assim como o seno do 300 graus. Portanto, nenhum deles serve, porque o seno é negativo e não positivo. Isso é resolver uma equação trigonométrica, é responder uma pergunta olhando para o ciclo e lembrando da tabela. E só. Vamos tentar mais uma? Vamos lá. A próxima seria: resolva para o mesmo intervalo. Primeira volta no ciclo para começar. Qual é o arco da primeira volta, ou quais são os arcos, cujo cosseno ou abscissa é menos raiz de 2 sobre 2. É lógico que você pode olhar, oh não, eu quero aquela tabela, meu. Espera aí, deixa eu pegar a tabela pra gente. Peguei a tabela. Ai, caramba, ela tá aí. Olha a tabelinha. Quando você pensa nesse cosseno raiz de 2 sobre 2, rapidamente você identifica não o 45, porque o cosseno é negativo, mas a família 45. E aí vem um momento importante de você olhar para o ciclo e começar a pensar tudo de novo. O eixo horizontal é onde eu leio cossenos. O cosseno é a abscissa, e a abscissa é negativa. A abscissa negativa, menos raiz de 2 sobre 2, está associada a um arco que tem imagem ou no segundo quadrante ou no terceiro. E o 45 graus não pertence ao segundo ou ao terceiro. Na verdade, o 45 graus está aqui no primeiro quadrante. Mas ele é simétrico tanto a esse cara quanto a esse. E quem são eles? Basta pensar a partir dos 180 graus daquele jeitão que fizemos. 180 menos 45, 180 mais 45. Ô Sidão, fala. Terminou? Terminei. O 135 é um cara que tem cosseno menos raiz de 2, por ser simétrico ao 45 e estar no segundo quadrante. O mesmo por 225. Só que eles têm medidas em graus. Sim, eu terminei mais ou menos. Agora a gente tem que achar os correspondentes em radianos. Lembra de quantas formas eu propus que você pensasse? Que tal começar pensando que o 45 é um quarto de meia volta? Portanto, se meia volta é π, π sobre 4. Você até pode enxergar assim, né? Ah, então esse cara também mede 45 e esse também? Lógico. Então, saindo daqui da origem, você andou 1, 2, 3 deles. Esse cara é o 3π sobre 4. Não precisa complicar muito. Mas você também poderia ter pensado que o 3π sobre 4 é π
vim até aqui, ó, saí da origem, cheguei no π e regressei um arquinho de medida π sobre 4. π menos π sobre 4, e para calcular essa diferença, 4π sobre 4 menos π sobre 4. Senão eu posso fazer a regra de 3 também? Pode também, não tem problema. E nesse, para a gente acelerar um pouco, vai ser o 5π sobre 4 por qualquer caminho que você quiser. E o conjunto solução dessa equação tem dois elementos, o 3π sobre 4 e o 5π sobre 4. Agora um papo reto e importante contigo. Por hoje a gente vai parar por aqui, eu já te explico. Não, mas os exercícios da apostila, eles precisam de um pouquinho mais do nosso tempo. E hoje eu vou arrancar seu couro se a gente ficar mais por aqui. Lembra que eu falei na nossa live que ia tentar ser mais... Então, estou tentando. Foi mais rapidinho. De qualquer forma, preste atenção. A gente vai fazer os exercícios dessa aula em breve. E a sua tarefa não é a tarefa da apostila necessariamente. Se você achou tudo isso super básico e foi bom para você relembrar, mas para você isso é bem simples, você pode ir para a tarefa dessa aula na apostila, das aulas 25 e 26, e saiba que ali você vai encontrar desafios. Alguns mais simples, outros mais elaborados, mas desde a tarefa mínima, problemas bastante elaborados. São muito legais, excelentes para a sua preparação para o vestibular. Mas, se você considerou essa aula já um pouquinho mais pegada para você estava super enferrujado, enferrujada, eu vou disponibilizar no Moodle, e você deve acessar, um material com exercícios fundamentais, básicos, para você treinar a base, ficar com tudo muito na ponta da língua, para daí tentar os desafios. Caso contrário, eu acho que você queima etapas. Na semana que vem eu complemento os elementos dessa aula, e vamos falar de infinitas voltas no ciclo, vamos falar de arcos negativos, e aí vamos falar de tangente no ciclo. Então, Moodle, lista de apoio, exercícios fundamentais. Não esqueça de checar. Beijo, abraço, boa semana. Fique bem, fique tranquilo. Cuide-se, cuide de você e dos que você ama. E daqueles que você nem conhece e deveria amar também.